Marcos 15, e a gente vai ler dos versos 31 a 47. A minha versão é a NAA, é levemente diferente, mas vai dar para acompanhar. Marcos 15, versos 31 a 47. Assim diz a palavra do Senhor. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos, e atenção às ênfases, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e o serviam. E além destas, havia muitas outras que já tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos orar? Senhor, fala conosco. A nossa alma tem necessidade da Tua palavra. A gente precisa se alimentar do Senhor para encarar esses dias tão difíceis que a gente tem vivido. Por isso, fala conosco nessa manhã. Usa-me e abre os nossos ouvidos de todos nós aqui para ouvir a Tua voz e a de mais ninguém. Abençoa a exposição da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um feliz ano novo para todo mundo. E eu espero que vocês tenham aproveitado as festas junto com a família de vocês. E também espero que cada um, em dependência do Senhor, consiga realizar os sonhos, projetos e planos que determinaram para 2022. Mas quando eu olho para a Escritura, eu vejo que a maior necessidade de cada um de nós nesse novo ano que começa não é de saúde nem de paz, como diz a música, nem de muito dinheiro no bolso, como diz a outra música, mas de um encontro verdadeiro com Jesus. De um encontro com a justiça e com a graça de Deus reveladas na cruz do Calvário. O que a gente mais precisa para o ano que começou ontem é de enxergar com a devida clareza a sublimidade da pessoa e da obra de Jesus. Se a gente tiver isso, todo o resto vem a reboque. A gente aprende a lidar bem com os problemas, com as dificuldades, com a alegria, com o sucesso, com a vitória. Mas é um fato que o costume com a história, tanto como é assim com o Natal e também com a morte de Jesus, a gente ouve muito sobre a morte de Jesus, fala muito sobre a morte de Jesus, e o costume com a história faz com que os nossos olhos muitas vezes se tornem nublados para perceber a profundidade do acontecimento que a gente acabou de ler. A sublimidade do que aconteceu no Gólgota. A gente precisa de novas lentes, novos olhos, olhos desembaçados para enxergar o poder e a graça que fluem da palavra de Deus, quando ela narra
esse conteúdo aqui. Os soldados romanos, que a gente começou a ler, que os soldados romanos, os principais, os sacerdotes e até mesmo aqueles que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, zombavam dele. O texto diz que aqueles homens esperavam ver Jesus descer da cruz. Eles esperavam ver alguma coisa acontecer ali. Se Jesus de fato é o Messias, então a gente vai ver esse homem descer da cruz e salvar a si mesmo. Mas o que se vê de fato, eles esperavam ver uma coisa, mas o que se vê de fato é algo completamente diferente. O que se vê é um triste espetáculo de morte, de sofrimento e de dor. E por que a ênfase nas palavras ver e enxergar? Porque a forma como a gente enxerga os últimos momentos da vida de Jesus e a sua obra por nós na cruz do Calvário vai moldar completamente a sua experiência no ano de 2022. Para o bem ou para o mal? E aí vai depender de como você vai encarar isso. A forma como a gente enxerga, olha, vê o sofrimento de Jesus na cruz vai moldar completamente a sua experiência no ano de 2022 para o bem ou para o mal. E nessa manhã, eu quero convidar você, aqui juntos, a gente reoriente o nosso olhar para o verdadeiro significado da morte de Jesus. E o que a gente vai ver nessa manhã é que o dia da morte de Jesus foi um dia não de luz, mas de trevas. Foi um dia não de resgate, mas um dia de abandono. E foi um dia não de fim, mas de começo. Foi um dia não de luz, mas de trevas. Um dia não de resgate, mas de abandono. E um dia não de fim, mas de começo. Em primeiro lugar, meus irmãos, o dia da morte de Jesus, o espetáculo da morte de Jesus foi um espetáculo não de luz, mas de trevas. Os 3 evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, narram a crucificação de Jesus sendo acompanhada de acontecimentos fantásticos. Mateus, por exemplo, nos conta que a terra tremeu quando Jesus expira, a terra treme, rochas se partem e túmulos se abrem. E ao que parece, era muito comum naquele tempo falar de acontecimentos extraordinários quando da morte de pessoas notáveis. Havia, por exemplo, relatos de estrelas brilhando fortemente no céu ao meio-dia, além da ocorrência de raios e trovões quando rabinos famosos morriam, professores da cultura e da religião judaica. 2 escritores romanos, por sua vez, registraram que quando o imperador Júlio César morreu, um cometa brilhou no céu, não sei de que forma, mas um cometa brilhou no céu por 7 dias seguidos. E para o supersticioso povo daquela época, esses sinais luminosos, e preste atenção a isso, eram sinais luminosos. Esses sinais luminosos eram considerados elogios dos deuses, das divindades aos falecidos, porque eram pessoas notáveis. Mas qual não é a nossa surpresa quando a gente percebe que o dia da morte de Jesus foi marcado não por sinais luminosos, mas por profundas trevas. O texto diz que houve trevas intensas, pesadas, sobre toda a terra durante 3 horas. É o que diz o verso 33. Chegado meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Muitos estudiosos questionam essa escuridão. Alguns dizem que foi um eclipse solar, outros dizem que foi uma tempestade de areia, mas essa análise científica não passa num teste mais acurado, porque eclipses solares nunca duraram mais do que 7 minutos. Se você pesquisar aí na internet, vai buscar, nunca duram mais do que 7 minutos. Jamais houve relato de eclipses solares que duraram 3 horas. A ideia de uma tempestade de areia também é improvável, porque, embora acontecessem naquela região, elas não aconteceriam necessariamente na data em que Jesus morreu, que era a primavera. Então, meus irmãos, a escuridão que tomou toda a terra durante a morte de Jesus não era algo natural. Não foi um fenômeno natural, foi um fenômeno profundamente sobrenatural e espiritual. E por essa razão a gente precisa dedicar tempo a entender o que aconteceu ali. Por essa razão, a morte de Jesus e a escuridão que acometeu toda a terra tinha um profundo significado que precisa ser explorado nessa manhã. Para Marcos, a escuridão ao meio-dia não era algo bom. A escuridão ao meio-dia era um sinal do juízo divino sobre a humanidade, algo que
Podia ser comparado à 9ª praga do Egito, quando houve trevas sobre toda a terra, ou mesmo à escuridão e ao caos que havia em Gênesis 1:0, antes de que Deus dissesse, haja luz. As trevas que tomaram toda a terra durante aquelas 3 horas eram um sinal do desagrado de Deus pela escuridão espiritual da humanidade. Uma metáfora para a nossa escuridão espiritual. O Salmo 84, que a gente tanto canta aqui e ama cantar, né, diz que o Senhor é sol e escudo. O apóstolo João, no capítulo 1, diz do seu evangelho, se refere a Jesus como a verdadeira luz dos homens, uma luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. No entanto, de acordo com esse mesmo João, a relação dos homens com essa luz que é verdadeira e que ilumina toda a humanidade foi rompida. Em algum momento da história, nós demos as costas para o sol da justiça. A gente deixou de orbitar em torno do sol da justiça para orbitar em torno de nós mesmos. Para orbitar em torno das nossas carreiras, dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos amorosos, dos nossos sonhos ministeriais, da nossa reputação, da nossa beleza. Em algum momento da história, toda a humanidade, eu e você, deixamos de girar, de orbitar em torno do sol da justiça. E quando a gente deixa de orbitar em torno do sol, quando a gente dá as costas para o sol da justiça, nada mais nos resta senão completa escuridão. E assim como aconteceria com a terra, se a terra pudesse dar as costas para o sol, assim é conosco. Como é que isso funciona na prática? A primeira coisa que a gente percebe é que a escuridão, a completa escuridão, e se você já entrou num recinto completamente escuro aqui, que seja para brincar de gato-mia ou de alguma outra coisa, você sabe do que eu estou falando. A escuridão nos leva à completa desorientação. Num recinto absolutamente escuro, a gente não vê para onde a gente vai, certo? A gente não consegue se orientar num recinto completamente escuro. Em segundo lugar, a gente não consegue enxergar a gente mesmo. Você faz assim, você não enxerga a sua mão. Você não consegue se ver. Você não vê aonde você vai, você não consegue se enxergar devidamente, e você não consegue se enxergar a mais ninguém que estiver no recinto junto com você. E o que acontece quando isso acontece? Ou você se isola num canto escuro para não se chocar contra ninguém, ou você se choca violentamente contra as pessoas que estão naquele mesmo recinto que você. E espiritualmente, meus irmãos, é a mesma coisa. Se você tem orbitado em torno de algo ou alguém que não o sol da justiça, e aqui eu quero fazer algumas perguntas. Em torno do que você tem orbitado? Algumas perguntas para que a gente possa discernir isso. Complete comigo a frase: quando eu for, então eu serei plenamente feliz. Quando eu tiver, então eu serei completamente feliz. O que é que você mais inveja nas pessoas? Do que é que você tem mais medo na vida? Qual é a área que, se Deus viesse até você hoje e dissesse: filho, filha, eu vou tirar isso de você, e você diria: não, Senhor, mexe em tudo, mas nisso aqui, não. Eu não sei com o que você respondeu. Reflita. É uma pergunta para a gente, se refletir sobre ela por dias e dias e dias. Mas se você encontrou alguma coisa aí em que você conseguiu completar essas frases, talvez é em torno disso que você tenha orbitado. E é um fato que, se a gente orbita em torno de algo ou alguém que não o verdadeiro sol da justiça, a gente também tem vivido em escuridão espiritual. E quais são os sinais da escuridão espiritual? Assim como na escuridão física a gente não vê aonde a gente vai, na escuridão espiritual tampouco. A gente não consegue ver nem de onde a gente veio e nem para onde a gente vai. Nos falta propósito, nos falta direção, nos falta sentido da vida. O coração está vazio, angustiado, sempre preocupado com o dia de amanhã. Assim como na escuridão física, onde a gente não consegue enxergar a nós mesmos, na escuridão espiritual é a mesma coisa. A gente não sabe quem é. A gente continua ansioso, preocupado, a gente é frágil e inseguro em relação a quem a gente é. E os acontecimentos da vida nos derrubam, nos destroem.
Porque a nossa identidade depende de ser bem-sucedido ou exitoso em tal e tal área. E assim como na escuridão física, onde a gente se choca ou se isola, na escuridão espiritual é a mesma coisa. Porque a gente não consegue enxergar a mais ninguém. Então ou a gente se isola do mundo, ou a gente está em constante conflito com outras pessoas. A escuridão, porém, não nos leva apenas à desorientação, mas à completa destruição. Vocês sabem o que aconteceria se o sol deixasse de brilhar sobre a terra? Sem luz e sem o calor do sol, tudo morre. As plantas, os animais, eu e você, todos morreríamos. E o que não é a experiência nessa terra que um dia deu as costas para Deus, senão a experiência de morte todos os dias, de envelhecimento, de luta, de tristeza e de completa alienação de Deus. Vocês sabem como a terra era antes que houvesse luz? Sem forma e vazia. Era puro e completo caos, até que Deus fizesse brotar luz sobre a terra. E meus irmãos, eu me pergunto se os últimos anos das nossas vidas, individualmente cada um pode avaliar, mas se os últimos anos das nossas vidas enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto igreja evangélica, não tem sido a prova cabal de que de fato a gente deu as costas para o sol da justiça. Que de fato a gente deixou de orbitar em torno do sol da justiça. As trevas que a gente vê no verso 33 são um sinal do juízo de Deus, como a gente já falou, e do desagrado de Deus sobre o mundo que rejeitou e continua rejeitando a luz. São um prenúncio daquilo que o profeta Isaías chama de o grande dia do Senhor. E nas palavras de Isaías, olha o que acontecerá nesse grande dia. Lamentem. Todos vocês que já deixaram de orbitar em torno do sol da justiça, que vivem para a sua própria glória, lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos, todas, desfalecerão, e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores, aqueles que deixaram de orbitar em torno do sol da justiça. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. E naquele dia, meus irmãos, quando as trevas se abateram sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde, o mundo teve um pequeno vislumbre do desagrado de Deus pela nossa escuridão espiritual. Aquele dia foi um espetáculo não de luz, mas de trevas. Em segundo lugar, o dia da morte de Jesus foi um dia de resgate. Não de resgate, perdão, mas de abandono. O texto continua e imediatamente nos conta, no verso 34, se você manteve a sua Bíblia aberta, pode olhar aí, nos conta que às 3 horas Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Aqui uma curiosidade, os outros evangelhos falam que é Eli, Eli. O Eloi, Eloi, porque Marcos usa a linguagem aramaica. Nos outros, o hebraico. Então, por isso é que está Eloi, Eloi. Então, Jesus clama em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que você me desamparou? E é a primeira vez, desde do versículo 2 do capítulo 15, que a voz de Jesus é ouvida. O verso 35 nos conta que ao ouvirem aquilo, ao ouvirem o grito de Jesus, o clamor de Jesus, os espectadores daquele espetáculo triste se alvoroçaram e começaram a comentar uns com os outros. Vejam, ele chama por Elias.
Logo, como diz o verso 36, vocês podem acompanhar aí, um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando na ponta de um caniço, deu de beber a Jesus, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. E novamente faz referência à figura do profeta Elias. Então aqueles homens, por que eles o fazem? Muito provavelmente porque confundiram, né, quando Jesus fala Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, pensaram que Jesus estava se referindo a Elias, mas há mais aqui. O judaísmo popular daquela época acreditava que Elias, que foi levado corporalmente ao céu, sem morrer, retornaria num momento de crise aguda do povo de Israel para ajudar o Messias, para proteger o escolhido de Deus, para proteger os justos. E aqueles homens poderiam estar fazendo referência a essa crença do judaísmo do primeiro século para se referir de forma tão enfática à figura do profeta Elias. E eles pensavam, se esse Jesus é de fato o Messias, então Elias virá resgatá-lo. E o que foi que aconteceu? Elias desceu do céu para ajudar a Jesus? Não, isso não aconteceu, porque aquele dia não era um dia de resgate, de salvação para Jesus, mas um dia de abandono, e ele clama, Eloi, Eloi, lema sabachthani. E por que ele clama assim? O que está acontecendo aqui? Em termos humanos, tudo aquilo que a gente mais teme em vida estava acontecendo com Jesus. Jesus passa por todo tipo de dor que a gente mais evita na vida. O abandono dos seus melhores amigos. Aqueles que haviam caminhado com ele por 3 anos, deram no pé e negam a Jesus. Jesus é abandonado pelos seus mais próximos, por gente em quem ele confiou, a quem ele se dedicou, a quem ele amou profundamente. Jesus é também desprezado pelos seus compatriotas. Jesus foi cancelado pela cultura judaica da época. Jesus virou motivo de chacota nacional. Quem não teme o cancelamento nesses tempos de redes sociais? O que pode ser pior que um cancelamento? E Jesus foi cancelado. Jesus então é abandonado pelos seus amigos, por aqueles a quem ele mais amava. Ele é desprezado e vira motivo de chacota por seus compatriotas. Ele é usado como um peão político pelo Império Romano. E ele sofre todo tipo de dor física. Todo tipo de aflição física se abate sobre Jesus, mas há mais aqui. Porque, como a gente já falou, esse episódio não era natural. O significado de todo esse acontecimento é sobrenatural. E apesar de fato de Jesus estar sofrendo com todas essas dores aqui que a gente falou, repare que Jesus na cruz não se queixa do abandono dos amigos, nem da família, nem de ter sido feito peão pelo Império Romano, e nem das dores físicas. Ele não diz, minha mão, meus pés, meus amigos, não. Ele diz, meu Deus, por que você me desamparou? E ele sente falta do seu Pai, aquele com quem ele compartilhou glória desde toda a eternidade, a quem ele se refere com tanto amor ao longo de todo o Evangelho. Ele diz, eu só faço o que o meu Pai fala. Eu e o meu Pai somos um. E o que Jesus lamenta aqui, por piores que fossem aquelas dores, é a ausência do seu Pai. É o afastamento do seu Pai. Jesus está perdendo a Deus, a pessoa a quem ele mais amava na vida, na história. Ele está perdendo ao seu próprio Pai. E como é que isso nos ajuda a entender essas trevas? O que é que está vindo sobre Jesus aqui nesse episódio, que faz com que o próprio Deus se afaste dele? E a resposta é, o dia do Senhor está vindo sobre Jesus. O juízo de Deus está vindo sobre Jesus. Esse dia calamitoso, a respeito do qual Isaías faz referência, está descendo sobre Jesus naquele momento. Toda dor, toda angústia, todo pavor causados pela ira de Deus estão caindo agora sobre Jesus. Toda desorientação, toda destruição causadas pela minha e pela sua escuridão espiritual, pela minha e pela sua recusa em orbitar em torno do sol da justiça,
pela minha e pela sua teimosia de querer construir glória para o nosso próprio nome, estão caindo agora sobre Jesus. Toda a ira de Deus contra o nosso orgulho, contra a nossa arrogância, contra a nossa soberba, contra a nossa inveja, contra o racismo, contra a vaidade, contra a idolatria da beleza, contra a violência, a promiscuidade, a covardia diante da injustiça, contra a luxúria, a lascívia, a pornografia, a preguiça, a ira, a gritaria, a maledicência, a idolatria política. Todas essas coisas estavam sendo colocadas nas contas de um homem que nunca havia cometido nenhum desses pecados. Nem um desses pecados. E é louco pensar que, sendo Ele mesmo o Criador de todas as coisas, e podendo Ele, com estalar de dedos, descer daquela cruz, exterminar todos os seus detratores, aqueles que zombavam e debochavam dele, podendo Ele fazer tudo isso porque é o Deus do universo, Ele toma o dia do Senhor sobre si. Ele recebe a ira de Deus. Mas por quê? Por quê? Quem de nós faria o mesmo? Quem de nós faria igual? Por que Jesus faz isso? Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. O ponto de que aquele era um dia não de fim, mas do começo de um novo ano e de uma nova história para todo aquele que crê. O sofrimento de Jesus tem fim no verso 37. O texto nos diz que ele, dando um forte grito, expira. Jesus, por fim, morre. Depois de horas, talvez dias de intensa agonia e angústia. E imagine a decepção dos discípulos ao verem aquilo. Poxa, a gente caminhou com esse cara ao longo de 3 anos. E a gente cria que ele era de fato o Messias, que ele viria para nos libertar do jugo do Império Romano. E ele morre. Não à toa os discípulos deram no pé, Pedro negou e fugiu e tentou voltar a ser pescador. Imagine a decepção daqueles homens, mas aquele não era um dia de fim, meus irmãos. Era um dia de começo, de inauguração de uma nova era. Por quê? Porque imediatamente, no verso 38, o texto nos conta que depois que Jesus dá um forte brado e expira, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Embora exista alguma discussão acerca, porque no templo lá de Jerusalém havia muitos véus, existe alguma discussão acerca de que véu foi rasgado no templo. Mas as maiores evidências textuais, históricas, apontam para que o véu que foi rasgado foi o véu do Santo dos Santos. E a gente também precisa entender o significado desse acontecimento. Havia no templo de Israel uma cortina grossa, que o pessoal comparava quase uma parede, que separava o Santo dos Santos do restante da edificação. E o que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era uma sala de 9 metros quadrados, considerada inacessível, inviolável e invisível, porque ali habitavam a presença e a glória do Deus Todo-Poderoso. O lugar era tão sagrado que somente o sumo sacerdote de Israel poderia entrar naquele lugar uma vez ao ano para oferecer um sacrifício de sangue. O homem mais santo, no dia mais santo, que era o dia da expiação, do povo mais santo, só ele podia ter acesso a Deus para oferecer um sacrifício. Mas o texto nos diz que quando Jesus morre, o véu que protegia aquele lugar e que dava acesso àquele lugar tão sagrado é rasgado de cima a baixo. E o que isso significa? Significa, meu irmão, que agora eu e você temos livre acesso à presença de Deus. É como se Deus dissesse, por meio de Jesus, todos agora têm livre acesso a mim, por meio do arrependimento e da fé no Evangelho. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito. Portanto, confiem no sangue de Jesus. Se apeguem a Ele confiadamente, porque os pecados de vocês serão perdoados. E a maior prova
de que agora todos têm livre acesso a Deus, é o que é nos contado no verso 39. E o relato de Marcos é especialmente intrigante, porque ao longo de todo o evangelho de Marcos, a gente vê as pessoas perguntando: quem é Jesus? Quem é esse? Quando ele perdoa os pecados de uma mulher, as pessoas perguntam: mas quem é este que até perdoa pecados, porque só Deus pode fazê-lo? Quando ele acalma a tempestade, as pessoas se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? E essa é a pergunta que ecoa ao longo de todo o evangelho de Marcos. E a primeira pessoa em todo o evangelho a declarar que Jesus era de fato o Filho de Deus é um centurião romano. E por que isso é tão intrigante? É porque aos olhos de um judeu, aos olhos do povo da promessa, aos olhos de gente crente como eu e você, o centurião romano era a raça mais desprezível que podia existir. Tem algum setor da sociedade no Brasil hoje que você tem dificuldade de lidar? Que você tem antipatia plena? Esse era o centurião romano. Esse era o centurião romano. O centurião romano era o exemplo de um homem que vivia em completa escuridão espiritual. Ele era o perfeito exemplo, aos olhos de um judeu, de alguém que vivia em completa e perfeita escuridão espiritual, longe do Deus vivo. Ele era alguém que já tinha ele mesmo presenciado ou executado centenas, talvez milhares de mortes. Era um homem de sangue frio, que não se importava em ver uma vida sendo ceifada. Ele não estava nem aí. Ao mesmo tempo que ele se achava muito moralmente superior aos judeus, porque no fim das contas todo mundo é orgulhoso. E ele se achava tão moralmente superior aos judeus que ele os tratava como cachorros. Assim eram chamados os judeus pelos centuriões romanos. Aquele era um homem frio, imoral, pagão, adorador de César. Ele era o perfeito exemplo para mim e para você de alguém que a gente despreza, alguém que a gente pensa assim no íntimo do coração: para esse aí não tem mais jeito. Esse aí não tem saída, não tem solução. Esse é um caso perdido. Esse era o centurião romano. Mas diante da paixão de Cristo, um facho de luz penetra o coração daquele homem. E o texto diz que aquele homem, vendo todas aquelas coisas e a forma como Jesus inspira, aquele homem declara que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. A primeira pessoa em todo o evangelho de Marcos a declarar que Jesus era o Filho de Deus era um pária. Era um excluído, um renegado pela sociedade judia, alguém desprezado, alguém odiado pelo seu orgulho e pelo seu mau comportamento. E o que é que houve na morte de Jesus para que aquele homem reconhecesse isso? Porque ele já havia, como a gente falou, já havia visto centenas, talvez milhares de mortes. Mas algo ali chama a atenção daquele homem. O que será que foi? Será que foi o sofrimento inocente de Jesus? Será que foi a sua disposição, a sua prontidão para ser entregue e ser sacrificado? Será que foi a obediência que ele demonstra ao seu Pai, mesmo em face da dor mais profunda e excruciante? Ou será que é o amor com que ele se dirige ao seu Pai naquele momento tão duro? Ele fala: meu Deus, meu Deus. Ele não fala Deus, Deus, Jeová. Não, é o meu Deus. É a minha esposa, é a minha mãe. Quando a gente ama algo, a gente trata pelo pronome possessivo: é meu. É o meu sobrinho, é o meu amigo, é meu. E diante daquele momento tão duro, ele fala: meu Deus, por que você me desamparou? E a gente nunca vai saber exatamente o que o centurião romano viu. Não dá para saber porque o texto não diz. Então a gente fica por aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza quando eu leio essa passagem: é que se há esperança para o centurião romano, há esperança para o mais terrível dos homens. Há esperança para o pior pecador. Há esperança para você que está cansado e sobrecarregado. Há esperança para você
que, como alguém que vive em completa escuridão espiritual, sente falta de propósito na vida. É frágil e insegura quanto a quem é. Ou para você que vive em constante conflito com outras pessoas, há esperança para você. A esperança para o pior dos pecadores, não importa o grau de escuridão espiritual na qual você está hoje. Você também pode ter a sua escuridão espiritual dissipada, se você, assim como o centurião romano, entender o sentido daquele clamor. Se você entender que naquele momento Jesus estava perdendo o amor infinito do seu Pai, para que você hoje possa ser infinitamente amado por esse mesmo Pai. Se você entender que o sacrifício de Jesus na cruz foi por você, isso muda tudo. Isso muda desde agora o ano de 2022 por completo. Isso te faz humilde. Porque Jesus teve que morrer, você é tão pecador que Jesus teve que morrer por você, mas isso te faz extremamente confiante porque Ele o fez de forma voluntária. Porque você se sabe, por causa do sacrifício de Jesus, você se sabe amado, querido, aceito, na presença da única pessoa que realmente importa, o Deus Todo-Poderoso. A morte de Jesus dá início a um novo tipo de relacionamento entre os homens e Deus. A morte de Jesus dá início a um tempo em que sacrifícios de sangue já não são mais necessários, porque Ele é o sacrifício perfeito. A morte de Jesus dá início a tantas outras coisas, e aí os versos 42 a 47, ou 41 a 47, que a gente leu também falam sobre isso, e aqui eu quero dar um recado para toda a igreja, 2 para as mulheres e 3 para os homens. A gente vê que imediatamente após a morte de Jesus, o texto relata sobre algumas mulheres que estavam ali observando toda aquela situação de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e Salomé, que foram ao lado do centurião romano, ao que parece, as únicas testemunhas oculares daqueles últimos momentos. Aqui para as mulheres agora, minhas irmãs queridas, minhas irmãs e minhas mães, que me viram crescer. Naquela época, o testemunho das mulheres e a figura das mulheres não tinham credibilidade alguma. Mulheres eram tratadas com relativo desprezo pela sociedade judaica. Mas Deus dá àquelas mulheres, e Deus faz daquelas mulheres testemunhas oculares do acontecimento mais divisivo, mais marcante da história. Deus torna mulheres suas testemunhas, numa época em que nenhuma outra cultura o fazia. E eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, nos tempos em que a gente vive, há muita discussão sobre a importância do papel da mulher, sobre o valor da mulher, sobre machismo, sobre feminismo, etc e tal. Mas eu quero dizer para vocês, minhas irmãs e minhas mães, é que há um lugar em que você é respeitada, honrada, amada, em que sua voz é ouvida como em nenhum outro lugar. E esse lugar é na presença do Deus Todo-Poderoso. Não caiam no canto da sereia da nossa cultura. Existe um lugar onde você, mulher, é valorizada, amada, como em nenhum outro lugar, na presença do Deus Todo-Poderoso, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apegue-se a Ele. Achegue-se a Ele. Para os homens agora, meus irmãos queridos que me viram crescer, meus pais na fé. O verso 43 nos apresenta a figura de José de Arimateia, que segundo Marcos era um ilustre membro do Sinédrio, ou seja, um fariseu. Mas o texto diz que mesmo sendo fariseu, ele esperava o reino de Deus. Marcos não é muito pródigo ao nos contar quem era José de Arimateia. Mas o João o faz e nos conta mais sobre ele. O texto diz de João que José de Arimateia era um amigo de Nicodemos e que ele também era discípulo de Jesus, mas em segredo. José de Arimateia era um discípulo de Jesus em segredo, porque ele temia os judeus. Como membro do Sinédrio, da mais alta casta de fariseus, da cultura judaica, que odiavam a Jesus, ele temia os seus companheiros de Sinédrio. Então ele é um agente secreto, como a gente diz, um 007 da fé. Mas diante da paixão de Jesus e da morte de Jesus Cristo,
algo muda no coração de José de Arimateia e de Nicodemos. Marcos nos conta que José vai até Pilatos ousadamente para pedir o corpo de Jesus. João nos conta que José e Nicodemos juntos preparam o corpo de Jesus, tomam de óleos aromáticos, o limpam e o envolvem com lençóis e o sepultam. E o que há de especial aqui? Por que isso é marcante ou importante? Porque, meus irmãos, o trabalho de embalsamar corpos era um trabalho considerado sujo, vil, desprezível e, portanto, feito por mulheres e escravos. Mas agora, diante da morte de Jesus, a gente encontra José de Arimateia e Nicodemos botando a mão na massa no serviço do seu Senhor. A morte de Jesus faz com que aqueles que reinavam de antes, lideravam desde suas torres de marfim, dos mais altos lugares do Sinédrio, agora sejam líderes, mas que servem. E como a gente precisa de homens assim, líderes que servem, que se dedicam à sua igreja, à sua família, ao seu bairro, ao seu país. É isso que a gente vê agora com José de Arimateia e com Nicodemos. E a segunda mudança no coração e no caráter de José de Arimateia tem a ver com o medo que ele sentia dos judeus. E por que ele sentia medo? Porque bem provavelmente ele ainda considerava o seu status religioso, a sua posição social como coisas mais valiosas do que Jesus. Mas, no entanto, ao perceber que, assim como o centurião romano, de que Jesus de fato era o Filho de Deus, aquele homem perde o medo e ousadamente ele se dirige a Pilatos pedindo o corpo de Jesus. José de Arimateia encontrou o tesouro mais valioso dessa terra, de forma que aquilo que para ele antes tinha valor, o seu status, a sua posição social, a sua riqueza, tudo isso agora ele passa a considerar como perda, como diz o apóstolo Paulo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. O que você valoriza, meu irmão e minha irmã? O que você valoriza mais do que a Cristo? José de Arimateia abdicou de tudo isso, porque ele encontrou a joia mais valiosa que esse mundo jamais viu. O Filho de Deus. E agora aquele homem é servo, e ao mesmo tempo ele é destemido, ousado e forte. Por quê? Porque ele percebe que não existe status mais elevado e mais profundo do que ser um filho de Deus pela fé. Em último lugar, meus irmãos, uma mensagem para nós enquanto corpo de Cristo. E perdoem-me talvez a insistência, a Bárbara comentou comigo esses dias sobre isso, mas em falar sobre esse tema. Eu não vou estar aqui ao longo desse ano, eu estou em São Paulo estudando, mas é um ano que promete fortes emoções. Para nós enquanto país, para nós enquanto igreja, para nós enquanto famílias e para nós enquanto indivíduos. Vocês sabem por quê? Por conta das eleições de 2022. E o país se divide, como já anda dividido ao longo dos últimos anos. Mas o que a gente vê aqui, ao longo desses 7 versos que fecham a nossa leitura, é que há 3 grupos completamente antagônicos, diferentes, divergentes, vivendo em completa harmonia e respondendo, porque respondem positivamente ao chamado do Evangelho. Você tem mulheres, você tem fariseus e você tem centuriões romanos. Todos eles vivendo harmonicamente, pacificamente, amorosos, porque todos eles respondem positivamente ao chamado do Evangelho. E que o Evangelho, meus irmãos, seja o nosso ponto de unidade nesse ano que começa. Que a pessoa e que a obra de Jesus seja a nossa liga. Sejam aquilo que dá unidade, verdadeira identidade a esse povo que se reúne nesse templo todo domingo aqui em Jardim Camburi. E que é chamado a anunciar essas mesmas verdades a esse bairro. Que Deus nos dê a graça de convivermos assim ao longo desse ano, por causa do Evangelho. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Como eu falei no começo, te desejo muita saúde, muita paz, que você consiga gerir bem o seu tempo, que você tenha um excelente ano com a sua família,
dinheiro no bolso, sem problema. Mas que você, mais do que tudo isso, consiga enxergar, experimentar diariamente a largura, a profundidade, o diâmetro, todo o diâmetro, a expansão do grande amor de Deus por você. Daquele que tomou sobre si a justa ira de Deus em nosso lugar, para que hoje nós sejamos filhos de Deus. Deleite-se nisso, descanse nisso, desfrute disso, para a glória de Deus Pai.